Boa tarde, Dr. Filomeno Vieira Lopes. Como é que está? José Chilundolo, eu estou bem, apesar de Obrigado. bastante preocupado com os acontecimentos que nos cercam. Não é? Sim. Acontecimentos que nos remetem a uma reflexão muito profunda, não é, professor? Sem dúvida que sim, este Covid acaba por nos mostrar que alguns caminhos que a humanidade tem seguido não são os melhores. E também, em relação a nós próprios, acaba por nos mostrar muitos problemas estruturais que precisam de ser resolvidos para fazermos face a um fenómeno bem como que tivesse uma faca na mão e que nós nos temos que defender, não é? E depois descobrimos que temos muitas debilidades. Então temos que fazer recurso a todas as nossas potencialidades. O doutor já conseguiu tirar as lições deste momento? Já algum momento parou para olhar para esse contexto e tirar algumas lições ou ainda é cedo? Não, já é possível tirar algumas lições, porque este contexto nos convida a termos um conjunto de políticas não só preventivas, mas também políticas curativas que, sendo do domínio da saúde, nos remetem para outras estruturas. E então é possível tirar algumas lições de como é que nós temos feito a gestão da coisa pública para hoje não estarmos, por exemplo, em condições de fazer uma prevenção boa daquilo que nós temos. Desde logo, nós temos um espaço habitacional que dificulta uma prevenção eficaz do Covid. Isto remete-nos logo à ideia de que é preciso modificar o habitat, é preciso modificar os moceques que nós temos que não permitem defesas das populações. Depois temos o sistema de saúde e desde logo estamos a ver que o nosso sistema não permite a defesa dos cuidados primários de saúde, desde a base até o topo. Vimos também que o nosso sistema de saúde tem problemas relacionados com a capacidade científica para enfrentar este fenómeno, e aí coloca-se um problema estrutural, que é a necessidade que os países têm de investir bastante na ciência, e nós desprezamos isso. O que dedicamos à educação e, em particular, à ciência é muito pouco, e cada vez mais se nota que, para esse tipo de casos, nós temos patologias que são muito concretas. O Covid pode ser igual, mudando aqui ou ali nos países, mas encontra corpos concretos. Os nossos corpos são corpos muito sofríveis com o paludismo, e então a possibilidade de outras comorbilidades são muito grandes, e para nos defendermos disso precisamos de ter estudos muito profundos, de ter cientistas muito atentos e também saber ouvir-os. Até lições relativamente a questões políticas, ligadas à estrutura da nossa sociedade. Para termos uma prevenção eficiente é preciso saber comunicar bem. Para comunicar bem nas comunidades é preciso conhecer os problemas das comunidades, dominar a língua, dominar a etnologia dos próprios povos, ter uma gestão de proximidade. O facto de até hoje não termos autarquias, isto também debilita, dificulta, faz com que a emissão, digamos, da comunicação seja muito centralizada, não baseada no concreto, e isto, com certeza, cria outros problemas. Portanto, há muitas lições que o Covid nos convida, digamos, a tirar. O grande problema é se entendemos que este momento é um momento de oportunidades
ou se vamos gerir a coisa no sentido de preservar, digamos, aquilo que existe e que não tem sido bom, razoável para a grande comunidade angolana. Portanto, já é possível, com base nas lições de Covid, fazermos alguma inversão de políticas públicas. Eu penso que não devemos esperar pelo caos para mudarmos. Nós temos que, desde logo, utilizar o pensamento, ter a coragem de apontar os problemas, ver os nossos pontos fortes e avançarmos. O centralismo é, sim, o nosso principal problema, ou seja, ele explica grande parte das nossas deficiências, não é? Explica, sim. E, aliás, foi o desafio que se colocou em 1992. Quando se fala da transição democrática, um dos problemas desta transição democrática é, efetivamente, passar-se da centralização para a descentralização. E nós, até hoje, não conseguimos. Perdemos o Dr. Filomeno por algum problema de rede, mas já está ali. Doutor, está aí? Houve um corte, mas bem-vindo, pode continuar. Nós não conseguimos resolver os problemas, os desafios da transição democrática, e, nomeadamente, este desafio era um desafio de uma importância extrema. Nós já tínhamos a lição segundo a qual a centralização, quer da economia, quer da sociedade, quer dos processos, não é? Não era uma coisa boa para a sociedade. Não permitia a cultura democrática, não permitia aproveitar o potencial de todos. Não é? Nós hoje estamos aqui a tentar discutir o futuro ou os futuros, não é? E quantas pessoas podem participar num debate desta natureza? Não é? Quando nós estamos num país em que a televisão nos mostra todos os dias que as pessoas ficam muito satisfeitas com o seu futuro quando conseguem adquirir um saco de fuba, dois pacotes de peixe seco, pessoas que estão sentadas no chão e que o futuro é saber que vão poder comer mais uma semana, não é? Portanto, e nós, para podermos projetar o futuro deste país, precisamos toda a gente. A centralização criou, digamos, muitos problemas e continua ainda a criar muitos problemas. Né? Se vamos ver um ponto de vista financeiro, 85% do orçamento geral do Estado ainda está centralizado. O próprio PIB tem 32% dos projetos que são projetos que são dirigidos centralmente, são 68%, que são dirigidos pelas próprias, não direi autarquias, mas pelos municípios. Portanto, a centralização tem sido um mal, mas não tem havido coragem para descentralizar, porque na essência disto está um fenómeno que se chama partilha de poder. Né? E os conceitos hoje que existem no nosso país sobre poder, sobretudo quem está, digamos, à frente deste país, é que o poder não se cede, né? Os outros, se quiser, que o conquistem, não é? E muitas vezes até pensa-se que a conquista desse poder tem que ser pela violência. Se os outros não tiverem violência suficiente, então não vamos ceder. Porque este problema da ausência, da incapacidade de partilha de poder, que começa logo na partilha do próprio conhecimento, na partilha, digamos, da procura de soluções, para depois irmos até a partilha económica, não é? E nós aí também vimos que é uma centralização da economia. Se a gente for ver o nosso coeficiente de Gini, que é o coeficiente que a diferença entre pobres e ricos, ela está concentrada num grupo minoritário, portanto, tudo isto não favorece o desenvolvimento social, não é? E então a centralização é algo que se pode resumir como uma ausência de cidadania, a marginalização de muitos setores e de muitas pessoas na vida social. A percepção que eu tenho, e de quando em vez vou lhe tratar por tio Filomeno, e noutros casos como doutor,
Mas é pelo carinho que temos. A percepção que eu tenho é que a sociedade, no geral, ainda não sentiu a pertença do debate sobre a descentralização. Parece que o debate está muito centrado no mundo político que disputa poder. É também uma percepção que tem, é propositado, é natural que isso aconteça, ou há aqui também uma necessidade da sociedade e as suas diferentes formas de organização começar a tomar o debate da descentralização como uma propriedade sua e necessária até para a melhoria do seu bem-estar. O José toca num aspecto muito importante, que é o aspecto da apropriação. Os vários setores, as comunidades, apropriarem-se das coisas. Ora, o que nós vimos que se ventila diariamente na cabeça das pessoas é que há um grupo que domina as coisas, que sabe as coisas e que, portanto, os outros têm que bater a porta para conseguir obter alguma coisa. Ainda não há o sentido da apropriação, cada um entender que é, digamos, proprietário deste país, em todas as suas dimensões. O país, para as pessoas, surge um pouco como um conjunto de donos, não é? E, portanto, temos que ir falar com estes donos é que nos providenciam as coisas. Então, isto dificulta tudo e dificulta também este debate. No entanto, nós também assistimos com agrado que algumas organizações da sociedade civil promoveram este debate em várias comunidades. Algumas universidades, aqui temos que realçar, desde já há cerca de 3 anos, a Universidade Católica foi a várias comunidades, foi a vários países, foi a várias províncias discutir isto e tentar com que se formassem agentes de discussão desta matéria. O interesse que alguns jovens têm sobre isso, centralizados no projeto Agir, e nós neste momento temos espalhados por todo o país jovens interessados em... A internet a dar o seu show, mas já temos de volta o Dr. Filomeno. Estamos a falar agora de aspectos teóricos ligados à descentralização e o sentido de pertença das diferentes comunidades. Sim, bem-vindo, tio Filomeno. Pode continuar, tenha bondade. Ainda hoje, neste exato momento, há reivindicações municipais no Bem, em que pelo menos um ativista foi atropelado pela polícia e outros tantos ativistas estão presos neste momento, exatamente porque isto faz parte do debate. Quando eu reivindico água, não é? Eu vou saber porque que não tenho água na minha comunidade e vou chegar até a autarquia e vou então interessar-me pelo problema da autarquia. Quando existe um sistema repressivo que me impede uma manifestação dessa natureza, não é? E que prende ativistas, não é? Isto bloqueia a própria discussão. Não vale a pena dizer, como eu tenho ouvido muito através das instituições públicas, que estes problemas são de toda a gente. O que é sério é criar as condições de abertura e as condições operacionais para que toda a gente, de facto, se envolva. E o que acontece no nosso país é que falamos muito que os vários problemas são de toda a gente, a educação é de toda a gente, a saúde é de toda a gente, mas que não se criam, então, as condições mínimas para que toda a gente se envolva. Portanto, é preciso, efetivamente, que este debate seja um debate muito mais profícuo, não é? Muito mais profundo, muito mais extenso, mas algumas iniciativas que a sociedade civil tem tomado neste sentido são, efetivamente, muito meritórias e nós já temos hoje muitas organizações que estão disponíveis para trabalhar isso.
sabemos, nós dois pertencemos à ADRA, por exemplo, sabemos que a ADRA fez um trabalho também de base em alguns municípios sobre isso, e que, aliás, as próprias entidades aproveitaram muito desse trabalho, porque a ADRA tem conhecimento de terreno que muitas vezes as entidades oficiais não têm e deram um contributo muito grande, mas aí está, não levam isto muito a sério. Nós, neste momento, por exemplo, temos o chamado a monitoria do PIB. A monitoria do PIB poderia ser uma forma muito boa de as pessoas se abalançarem mais, e as comunidades se abalançarem mais na discussão das autarquias. E a auditoria do PIM, a monitoria do PIM ainda está em discussão as modalidades em que a sociedade civil pode participar. Portanto, isto naturalmente que mostra pouca importância que os poderes públicos têm dado a isto. Ora, não é possível hoje em dia construir uma sociedade assim. É preciso perceber que não há Estado de Direito Democrático sem autarquias. Nós não podemos considerar que já estamos efetivamente num Estado de Direito Democrático se as autarquias não surgem. Nós temos que ser sérios nesta matéria, porque sem autarquias a democracia é reducionista, é muito pequena, não é? Portanto, esse Estado de Direito Democrático necessita da autarquia como contrapolo, a possibilidade das pessoas poderem pensar sobre a sua própria realidade, poderem ter capacidade de gestão nesta realidade, poderem monitorar, avaliar, ou seja, poderem agarrar o seu próprio desenvolvimento. Isto é fundamental em qualquer democracia. Há exemplos da história, na história do nosso país, há exemplos de mobilização social de sucesso. A independência, que o senhor também participou da sua conquista, resultou de uma capacidade mobilizadora muito, muito forte. A partir de que momento isso depois falhou? Quando olha para esse passado histórico, a partir de que momento acha que aquele sentido revolucionário de mobilização social, de envolvimento de todos os atores na luta contra o colonialismo, depois se perdeu a partir de que momento? E por que é que se perdeu? A forma como nós chegamos à independência, não é? Foi logo o primeiro sinal. Depois foi um problema de gerir a evolução do regresso. Não é? O que é que eu quero dizer com isto? Nós chegamos à independência com um grupo que estava em conflito com os outros movimentos de libertação e simultaneamente em conflito com outras fações dentro do seu próprio grupo. Portanto, nós chegamos à independência através de um grupo minoritário. Ora, isto não reflete a luta pela independência nacional. A luta pela independência nacional é uma luta multiforme. É uma luta que envolve todas as comunidades, desde as comunidades rurais, na sua forma de intervenção, de oposição, digamos, ao colonialismo, como as nossas velhas, que aqui em Luanda, por exemplo, no bairro Operário, lutavam para ter a propriedade dos terrenos junto da própria Câmara Municipal. Portanto, a luta tem feições múltiplas. A luta não se pode reduzir a um grupo militar, por exemplo, né, a um grupo militar, até porque, desse ponto de vista, o que nós sabemos? Sabemos que o colono estava bem armado, sabemos que o colono tinha capacidade de controlar a própria guerrilha naquela altura, dadas as fraquezas que a guerrilha estava a demonstrar, mas que o problema era um problema político. Né? E o problema, quando é um problema político, é um problema de movimentação da sociedade. A luta que os funcionários angolanos da imprensa nacional faziam para que houvesse
igualdade de salários da administração pública é uma luta que faz parte da independência nacional. Quer dizer, a síntese de todas essas lutas não foram tomadas, digamos, em consideração. E entendeu-se que o grupo militar, e militar em todos os sentidos, estava a combater militarmente contra tudo e contra todos, né? Esses é que eram, digamos, o aporte da independência. Ora, a partir daí, nós estamos a ver que a independência, que do ponto de vista da democracia significava a extensão de direitos para a grande comunidade angolana, porque até ali, com certeza que nós não tínhamos os mesmos direitos que tinham os colonos, acabou por ficar frustrada. Então, todas as formas, digamos, revolucionárias de aprofundamento da democracia foram sendo, digamos, banidas progressivamente. Não é? E vou dar um ou dois exemplos. Nós, no período antes da transição para a independência, havia todo um conjunto de setores que faziam luta clandestina, quer organização nossa, dos angolanos, em clubes de bairro, em iniciativas de bairro, também no meio rural inclusive, os sobras e regedores que estavam em contato com os colonos eram controlados por estruturas sociais clandestinas, não é? Em que também rapazes e raparigas participavam, não é? Nos quimbos, nas dibatas, aí estavam todos eles. Portanto, havia movimentos sociais em torno das igrejas, um movimento social pró-independência muito grande. A Igreja Católica, sobretudo, a partir de 1900 e princípios dos anos 70, se formos ler a revista Apostolado, notamos que começa a haver ruptura com as ideias da concordata do tempo colonial. Por exemplo, foram formadas na fase de transição todo o conjunto de organizações de base, não é? Com a emergência da saída dos colonos, as chamadas comissões populares de bairro. Eram organizações democráticas naquela altura, em 1975. E atenção, não fazia discriminação de se é de um partido A, da FNLA, da UNITA, do MPLA. Né? Aliás, foi uma das lutas que eu tive no seio do próprio MPLA para explicar este conceito e para defender este conceito. Né? Depois houve a revelação disso. Quer dizer, a emergência da guerra interpartidária justificou a monopolização deste órgão, não é? Pelas pessoas do MPLA. E isto foi um desastre do ponto de vista democrático. Então, podemos dizer que essas experiências não foram aproveitadas nem nas cidades, com as comissões populares de bairro, nem, digamos, no centro do país, com as chamadas frentes de Quimbo, nem no sul do país, com as chamadas frentes de Libata, não é? Porque era um movimento são, emergente. Para lhe dar uma ideia, depois dessa altura, dessas comissões surgirem, a Câmara Municipal de Luanda, que ainda tinha gestão, digamos, das autoridades portuguesas, não podia implementar projeto nenhum, em bairro nenhum, em comunidade nenhuma, sem ouvir essas coisas. Uau! Interessante. Estávamos aqui a ouvir uma experiência de passado interessante. Houve um corte, doutor? Dizia que não podiam desenvolver nenhum projeto sem o processo de auscultação. Sem o processo de auscultação, não é? Okay. E isto é preciso perceber que isto permite que as populações usem o máximo da sua capacidade intelectual para descobrir coisas, não é? Não só as populações, como também os próprios atores. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Na Câmara Municipal de Luanda, certos técnicos, portanto, emocionados com o movimento social, eles próprios desenharam novas rotas dos autocarros que pudessem servir melhor as populações. Portanto, estas situações criam, emulam, não é? E abrem as perspectivas das pessoas. É evidente que o que nós tínhamos, por exemplo, aqui em Luanda, eram redes que não serviam de absolutas populações, tinham que andar muito a apanhar um autocarro, até porque os museus estavam todos comprimidos e as ruas que existiam eram ruas de controle militar.
não é? Eram ruas de controle militar e ruas mais espaçadas. O resto era tudo amontoado. E, portanto, tínhamos que inverter esta situação e tínhamos que ter formas de melhor servir as populações. Então, portanto, é isto que é preciso perceber. Portanto, se o poder público não percebe isto, e nós foi dado um sinal muito claro de que queríamos democracia no sentido real do termo, não é? Eu próprio, naquela altura, fui responsável pelo órgão coordenador das comissões populares de bairro, que envolvia também a experiência de debate a nível nacional, e foi um trabalho extraordinário, porque naquela altura também avançámos para cooperativas de produção, cooperativas de consumo. Com a saída e a fuga dos colonos, era preciso dar soluções técnicas, reunimos todo o potencial, o máximo que pudéssemos ter, e sinceramente, quer dizer, isto tudo perdeu-se, como se perderam as redes de solidariedade que naquela altura existiram, começaram a desenvolver-se de uma maneira extraordinária com o entusiasmo da independência, e perdeu-se muito mesmo, digamos, muita coisa que no tempo da luta se fazia. Eu lembro o hospital de São Paulo, que era o hospital universitário, tinha redes clandestinas. O Américo Boa Vida? Estamos a falar do Américo Boa Vida? Sim, exatamente. Tinham redes clandestinas que tratavam de guerrilheiros, não é? Quer dizer, isto era de uma solidariedade, tinha formas de recepção dos os novos estudantes da universidade, por causa do confronto racial. Os estudantes africanos tinham comitês de recepção daqueles que já lá estavam mais velhos, para os integrar bem e os dizer como é que se deviam comportar ali. Portanto, toda esta experiência social que nós fomos inventando, que a sociedade inventa, não é? Ela tinha que ser sintetizada e precisava, digamos, de ser a base, digamos, do novo desenvolvimento. Perdeu-se tudo isto porque entrou-se num sistema extremamente egoísta, numa perspectiva de poder minoritário, numa concepção filosófica de poder que não foi, e isto é um aspecto crucial, se eu estou a lutar para mim. Estou a lutar para mim. No tempo colonial, qual era o sentido filosófico da luta? Não era devolver era a riqueza coletiva. As liberdades que são negadas pelo regime colonial. Não é o povo na sua totalidade, mas o conceito filosófico de quem depois da independência é que a independência é para mim, é para o grupo que diz que lutou do ponto de vista militar, não é? E que, portanto, este grupo é que tem que ter o poder físico todo ele nas mãos, não faz o recurso à sociedade, não é? E isto acabou por estragar tudo aquilo que criou a esperança, digamos, da sociedade. Eu lembro-me que o grande debate para se inverter o que eram as comissões populares de bairro foi num debate que nós tivemos no São Bizarro, que esteve presente o Presidente Neto, o Tilola, o Pepe Tela, Nito Alves, todos nós estivemos presentes, em que uma corrente que eu pertencia, defendíamos que íamos fazer a chamada segunda semana do poder popular. Estava em causa se era consolidemos o poder popular ou lutemos pelo poder popular, não é? E naquela altura nós defendíamos que não havia poder popular, não havia nada para consolidar, não é? Nós próprios erradamente tínhamos começado por emitir esta opinião, mas depois vimos que não era assim. Então o povo tinha que tentar continuar a lutar, porque era preciso continuar a organizar as coisas, não é? Continuar a organizar os sindicatos, as comissões de trabalhadores, tudo, etc. Bom, nessa altura, foi nesta que se arregimentou todo o movimento social para estar apenas a apoiar um partido político, não é? E o protesto foi simples. A emergência da guerra,
não podemos ter nestes órgãos pessoas que sejam de outras... E então organizações políticas. Ok. Isto acabou com tudo. Isto acabou com tudo. Basta ver a lei que saiu do Poder Popular, né? A lei que permitia a utilização do Poder Popular é uma lei de discriminação completa. Eu lembro-me que em tempos a ler a lei das nacionalizações e confiscos, a lei 3 de março de 76, e a forma como o Conselho, era o Conselho de Segurança Nacional, discriminava os outros, né? Ou seja, os imperialistas, né? Os inimigos da paz. E eram palavras muito fortes para determinar quem podia ter ou não a propriedade, né? Todos aqueles que eram rotulados como sendo inimigos, os imperialistas e etc., esses não podiam ter a propriedade. É um contexto histórico que, pelo sim, pelo não, demonstra o começo da discriminação e a pouca valorização das riquezas comunitárias, né? Exatamente. E esse aspecto é importante para construir uma sociedade. Nós hoje estamos a ver como é que uma discriminação racial cria problemas terríveis, mesmo em países que estão no conceito de crescimento económico dos Estados Unidos. E nós aqui temos de ter uma reflexão muito, muito clara sobre isso. Nós aqui temos discriminação política. Né? Esta discriminação política tem os mesmos efeitos que qualquer outro tipo de discriminação. Portanto, e às vezes podemos pensar que o que aconteceu foi a substituição da discriminação racial que se fazia no tempo colonial, porque no tempo colonial também fazia-se essa discriminação na economia, mas era uma discriminação racial. Agora foi substituída pela discriminação política, não é? E isto não faz funcionar sociedade nenhuma, não faz, cria muitas contradições, cria muitos problemas e não permite, efetivamente, que a cidadania impere e, por consequência, também não permite o desenvolvimento social. Pode permitir até haver crescimento económico, não é? Mas no nosso caso, nem crescimento económico permitiu, quanto mais desenvolvimento. Então temos de ter atenção nisso e tem que haver um combate muito claro em relação a isto. Qualquer força política tem que ser capaz de não introduzir fatores de discriminação, né? E sobretudo discriminação política. Nós temos que ter cidadãos e não criar situações de privilégios para militantes. Eu, quando milito por uma causa, milito por esta causa social. Não é minha pessoal, não é esta que está dentro do grupo, não é? Tem uma expressão social. E esta expressão social é que é genuína, é que faz com que as sociedades cresçam e cresçamos todos conjuntamente. Nós precisamos de crescer todos conjuntamente. Não é? Então, essa consciência cidadã, sim, doutor, peço desculpa, está cortado. Não, só estava mesmo a concluir, a dizer que isto é um fator, digamos, importante, porque tem sido como os ingleses dizem, um driver, um condutor da nossa sociedade. É a partir da discriminação que se tentam montar as estruturas sociais, as estruturas económicas, etc. E isto precisa ser seriamente combatido. Essa consciência cidadã do cidadão Filomeno Vieira Lopes é decorrente do que é? É educação familiar? É do ambiente, do contexto em que cresceu? Ou é apenas um ganho da educação instrumentalizada? Como é que o cidadão Filomeno Vieira Lopes evolui? Não, eu penso que é tudo, não é? Nós temos influências familiares que são positivas desse ponto de vista, não é? A forma como os nossos pais nos tratavam, a forma como permitiam que tivéssemos opções na vida, as orientações que davam são de uma importância extrema. Mas a sociedade é fundamental nisto, Eu vejo os nossos mais velhos, por exemplo, nós naquele tempo, e isto não tem nada a ver com os manuais coloniais, nem com a educação colonial, nós formamos uma educação social.
foi uma invenção nossa, que vinha dos tempos dos nossos avós e que depois soubemos-la adaptar no tempo colonial. Qualquer criança que naquela altura tivesse, digamos, incorresse numa asneira qualquer, a confiança que a sociedade tinha de uns nos outros permitia que o mais velho nos puxasse a orelha, nos desse 2 raspanetes, e quando chegássemos a casa, o pai podia acrescentar mais qualquer coisa. Não é? Educação social. Tu começas a ter o sentido de comunidade. Começas a ter o sentido de pertença mais abrangente, que não é só tu, não é só a tua família, é a sociedade. O papel da música, não é? Foi muito importante na formação dos jovens do nosso tempo, do meu tempo, não é? Eu, por acaso, que em 1989, nós fizemos uma homenagem ao Liceu Vieira Dias e sua geração artística. Porquê? Porque nós somos produtos disso, nós somos produtos daquilo que os mais velhos criam de nós. O facto de nós, desde 1961, por exemplo, sentarmos na porta de um vizinho mais velho, muitos miúdos que nos contavam histórias, tudo isto fica, não é? E tudo isto faz com que nós compreendamos que temos que devolver à sociedade aquilo que adquirimos da sociedade, se quisermos formar sociedade, não é? Então a consciência, digamos, vem daí. Nos nossos bairros, no SEX, todos nós tínhamos todo um conjunto de atividades que inventávamos. Em minha casa tinha um circo, por exemplo, na casa do Tetalando havia as tardes musicais, portanto inventávamos muita coisa dentro das condições e era tudo questões de comunidade, questões de convivialidade, questões em que nos habituamos a respeitar o outro. É evidente que depois vamos crescendo, vamos ter aportes políticos, e os aportes políticos que consolidam esta linha, com certeza que complementam, digamos, tudo isto. Mas, sobretudo, é esta base social que, bem aproveitada, não é? E às vezes surpreende, porque pessoas da minha geração que tiveram todo este aporte dos seus pais, da sociedade, eu vejo-os hoje em situações que nós não imaginávamos que eles pudessem cumprir certos papéis, não é? E estão a cumprir esses papéis. Isto é bastante mau. Pronto, compreende que a sociedade atual pressiona muito, mas eu penso que era possível ter a resistência suficiente para nos impormos como cidadãos. E um país só desenvolve se tiver cidadãos. Essa questão da cidadania, ela também obriga uma certa qualidade, a cidadania de qualidade. O sentido crítico e reflexivo faz parte. Eu sou mesmo a afirmar que é também uma condição de desenvolvimento. O doutor não acha que por hoje, há também um certo desleixo em relação ao exercício puro da cidadania? O desejo, o livre-arbítrio de se querer ter gosto pela exigência de direitos e também ter gosto pelo cumprimento do dever. Não pensa que a dado momento também há aqui um espírito de deixa andar? Daí a facilidade como se patetiza, né? Como o Drummond gosta de dizer, a sociedade. Ou seja, parece que nós facilmente nos deixamos levar por diferentes formas de distração. Como é que se melhora isso? Como é que se desenvolve aqui o espírito de uma cidadania de melhor qualidade? Eu penso que isto é um assunto complexo, não é? Porque isto tem a ver em primeiro lugar, com o desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano significa as condições em que as pessoas vivem, e essas condições têm a ver com a maneira como as pessoas nascem, com as afetividades que as pessoas têm, tem a ver com o desenvolvimento humano de 1 aos 5 anos, não é?
se é um desenvolvimento violento, se é um desenvolvimento com subnutrição, se é um desenvolvimento sem oportunidades, e depois, nas idades em que nós temos que ter educação e instrução social. Portanto, e nós temos muitas falências em Angola neste desenvolvimento humano para criar as condições de cidadania. E esta qualidade de ser cidadão tem a ver depois com duas coisas fundamentais. Tem a ver com as liberdades, tem a ver também com as instituições, digamos, que nós criamos, e a instituição aqui eu estou a falar em termos de sentido lato, não é? Uma instituição pode ser um costume, uma instituição pode ser uma maneira de estar e de ser, aquilo que é prevalente na sociedade, não é? Isto são instituições, não é? Uma instituição pode ser meramente a ideia de não roubar. Isto é uma instituição muito forte. Não roubar é uma instituição muito forte, não é? Portanto, a questão das liberdades e das instituições é importante, e é muito importante a questão da educação geral. Aquela educação que nós não tomamos só em nossa casa, mas a nível da sociedade tem uma educação, em princípio, igual para todos, não é? E nós temos grandes déficits nessas duas grandes situações, de liberdades e instituições, e também na educação. E, naturalmente, sem estas condições, a qualidade, digamos, de intervenção da cidadania fica extremamente debilitada, não é? Extremamente debilitada. Eu acho que estes são os fatores que fazem com que a qualidade de cidadania hoje não seja debilitada. Mas isso não é nada que não se possa superar, não é? O que é Quais seriam as soluções? É preciso ter coragem política para fazer isto, não é? E, sobretudo, há uma coisa que as entidades públicas precisam de ter. Eu, às vezes, digo que uma sociedade pode-se construir apenas com uma palavra: respeito. Se eu estou numa posição pública, não é, em que eu tenho que prover, entre aspas, ao cidadão as condições de liberdade, as condições de habitabilidade, as condições de vestuário, etc., eu tenho que lutar por isso, e isto significa ter respeito pelas condições de vida do meu cidadão. Então, a partir da palavra respeito, eu posso configurar um programa político, um programa social, etc., né? Porque eu aceitei que eu vou respeitar o meu cidadão. E isto é mútuo, porque quando isto se faz desta forma, isto instila-se por toda a sociedade e todos nós nos respeitamos uns aos outros. Esta capacidade de nos respeitarmos uns aos outros e cada um poder dizer aquilo que sente é fundamental para a cidadania. Muito importante para a cidadania. Nos Estados Unidos, isto é digamos, um fator importante, ou seja, quando eu me sinto à vontade de fazer uma crítica a alguém que tem um posto elevado, não é? Eu estou a ser um cidadão. Estou a ser um cidadão. Não é? Aqui nós estamos submetidos a ordens superiores. Portanto, só este termo de ordens superiores, na maneira como ele é dado aqui entre nós, mostra claramente que as condições de cidadania, que há obstruções mentais para a prática da cidadania e automaticamente desta qualidade. Portanto, é preciso ter em conta que nós vivemos numa sociedade, esta sociedade de partido único, uma sociedade muito repressiva, não é? E o que acontece é que as pessoas vão se adaptando a um problema humano, né? Adaptabilidade das condições para poder sobreviver. E é isto que muitas vezes faz com que as pessoas tenham as suas opções. Tenham as opções nesta base, né? Isto mutilou demasiado esta sociedade. Portanto, isto retira, digamos, qualidade, digamos, a cidadania. Não pode haver um cidadão, por exemplo, que tenha medo
desempenhar o seu próprio papel. E nós aqui em Angola chegamos ao ponto das pessoas terem medo de ser boas pessoas. Sim. Medo de ser boas pessoas. Não é? Isto é dramático. Isto é dramático. Porque as pessoas compreendiam que só fazendo mal, só fazendo intriga, etc., é que viabilizavam a sua vida. Portanto, isto é extremamente profundo. E então, se as pessoas que compreendem profundamente esses fenómenos não forem capazes de fazer um combate para ajudar na libertação geral, nós vamos ter aqui, efetivamente, uma série de limitações. E a todos os títulos, mesmo a título científico, não é? Eu lembro-me de um professor da Faculdade de Ciências que, quando em 2001 se começou a retirar todas as populações da Boa Vista, ele, portanto, quis mostrar, quis que os seus alunos fossem fazer um estudo de terrenos na Boa Vista para ver até que ponto é que os solos estavam fixados. Eu, quando era criança, ia às barrocas da Boa Vista, ela tirava as areias bonitas, arenosas, para fazermos o círculo lá em casa, areias finas, de várias cores, era lá que íamos caçar pássaros, etc. Era a nossa mata era naquelas barrocas. Não é? Mas com o tempo as populações ocuparam aqui, os terrenos foram começar a ser fixados. O professor da Faculdade de Ciências queria levar os seus alunos para irem fazer uma investigação de solo. Os alunos, a grande maioria dos alunos recusou, não queria ter essa experiência como picareta e ver aquilo. E porquê que não queria ter essa experiência? Porque as entidades públicas, o governador de Luanda, dizia que ali era um sítio que não tinha habitabilidade, não é? E que, portanto, os solos estavam de uma maneira tal que as pessoas que estavam ali a viver, mais cedo ou mais tarde, cairiam porque não conseguiam fixar as suas casas. Então, os alunos tinham medo, chegaram a uma conclusão contrária, para não contrariar a ideia política do governo de Luanda, não é? O professor foi insistente e foi uma experiência maravilhosa porque saiu dos manuais, foi a prática, andaram com picaretas, fizeram um estudo de terrenos, estudo de solos e chegaram a conclusões científicas perfeitamente contrárias àquilo que a política dizia. Mas isto é só para mostrar que até desse ponto de vista, às vezes pensamos que a qualidade está ali, onde há uma universidade, ali, onde o indivíduo tirou um curso superior, mas não é isso. A qualidade de cidadania não é isso. Não é? A qualidade de cidadania é a capacidade que nós temos de sermos... Para todos os efeitos, doutor... Houve um delay e eu pensei que já tivesse terminado. Pode terminar, doutor. Peço desculpas. Ok. Pois, eu estava a dizer é que a cidadania não é saber se o indivíduo é um PhD, se o indivíduo estudou 10 livros, não é? É a capacidade de se afirmar, não é? E nós temos exemplos de cidadania no tempo colonial, muitos, não é? De pessoas que estavam em vários serviços considerados serviços muito simples, mas que se afirmaram como cidadãos, não é? E com o seu exemplo conseguiram então arrastar pessoas mais instruídas, não é? Portanto, esta forma de ser e de estar é absolutamente necessária que se generalize numa sociedade, não é? Que se generalize numa sociedade. E eu vejo com bons olhos e com uma satisfação que muita juventude está a ser capaz de ter esta capacidade de cidadã e de forma também responsável, não é? Não é usar a liberdade de qualquer maneira, de forma responsável. Isto, para mim, é muito agradável mesmo. Obrigado, doutor. Eu ia dizendo que, para todos os efeitos, o país está aí com todas essas consequências à volta de uma cidadania de baixa qualidade. Quando nós olhamos a nível do exercício da gestão pública, facilmente conseguimos encontrar gestores públicos sem sentido de pertença, sem
a valorização, sem empatia, não é? E respeito, como o doutor bem disse, em relação ao bem comum. Quando nós olhamos para o fenômeno corrupção, quer a macro corrupção, quer a micro corrupção, facilmente conseguimos observar egos demasiadamente elevados, um sentido muito materialista de condução da vida, que nos remete hoje até para a pobreza a que nós estamos. Na base do que nós estamos a viver, dificilmente teremos investidores a virem de qualidade, investidores de qualidade para o nosso país. Dificilmente conseguiremos medir a qualidade das despesas públicas. Dificilmente conseguiremos ter a educação que torna as pessoas socialmente mais úteis. Que caminhos existem para corrigirmos isso? Como é que encontramos soluções para essa mudança social e econômica e até política que o país está a precisar? Bom, diz sempre, não é, que o mais difícil é mudar mentalidades. Mas as mentalidades, elas formam-se e fazem-se na base, digamos, de sistemas sociais, na base de costumes, na base de hábitos, e, portanto, nós precisamos de alterar muitas coisas. Deu o exemplo do gestor público, não é? O gestor público que se sente, de alguma maneira, não sei se mal remunerado, a questão da corrupção. Eu, nos estudos que faço da corrupção, noto que a corrupção foi algo praticamente institucionalizado através, inclusive, de categorias económicas que nós próprios criamos, como, por exemplo, o autoconsumo, não é? Uhum. E, portanto, o autoconsumo, há jovens que não sabem bem o que é isto, mas nós, naquela altura, tínhamos dois tipos de salário. Tínhamos um salário que era um salário nominal, na base de categorias administrativas, igual para todos os setores, e depois tínhamos um salário em espécie, sobretudo para aqueles que estavam a trabalhar onde a produção fosse física, não é? Se eu trabalhasse numa fábrica de cerveja, podia levar uma grade de cerveja, digamos, para casa. O chefe podia levar 100, e aí a diferenciação fazia-se, não obstante, falar-se em socialismo, em igualdade de rendimentos das pessoas, não é? Portanto, formou-se em Angola um sistema de castas, não é? Na base de quem é dirigente, de quem é responsável, e isso também é uma conversa muito interessante que se pode ter, como é que a noção de trabalho se degradou, a noção de responsabilidade se degradou, não é? Porque o responsável quase que passou a ser uma categoria profissional. Até para o cemitério, né, doutor? Até para o cemitério, há o cemitério dos dirigentes e o cemitério dos pobres, né? Como é que isso desbaixa e desgasta a cidadania? Porque todos nós somos responsáveis, não é? Se eu sou um porteiro, eu sou responsável. Se eu tenho que lavar o chão, eu sou responsável por aquilo que eu faço, não é? Temos até uma história do passado colonial, ali naquela zona da ilha, da floresta, de uma certa altura, para se entrar lá, tinha que se ter, digamos, um cartão oficial. Tinha que ser e foi uma postura legal que surgiu. O governador chegou à porta ali da floresta, queria entrar, e o porteiro disse: o senhor não entra. Entrar tem que exibir um documento que lhe permite entrar. Portanto, ele é responsável por esta função. O governador olhou para ele, tentou insistir, foi para casa, foi buscar o cartão, mostrou o cartão e entrou.
depois até ficou satisfeito e cumprimentou o porteiro porque ele cumpriu a sua responsabilidade. Agora, portanto, todos nós, em qualquer categoria que estejamos, somos responsáveis. Isto é que dá autoridade às pessoas, não é? Isto é que dá autoestima às pessoas, não é? E nós eliminamos isto. Responsável é um grupo, uma categoria, dirigente, uma categoria em tudo, em toda a estrutura social. Portanto, isto é profundamente marcado. E o grande problema, até do comportamento do funcionário público, para não falar de outras questões ligadas à corrupção, é que este funcionário não é tratado como cidadão fora do sítio em que ele está. Até se calhar nem no sítio. Mas quando ele se confronta com outros funcionários públicos, com outras estruturas sociais, ele não é tratado como cidadão. Então, quando ele está no seu posto, ele desforra e também trata mal o outro. E quais são, depois, falamos da corrupção, não é? Eu aqui em Angola, quando quero resolver um assunto, não é a norma, não é a regra, nós perdemos este sentido. É saber se tem lá um parente que me pode ajudar, é saber se tem dinheiro suficiente para corromper. Não é? Yeah. Então, repara como uma sociedade que vive anos e anos a fio com isso, e que até agora temos medo de identificar, muito francamente, como é que eu faço um combate à corrupção sem ter uma discussão profunda com o funcionário público, né, sobre esse tipo de comportamento. Nunca houve, aqui em Angola. A gente pensa que faz um decreto com um processo qualquer de integridade administrativa e isto está resolvido. Não pode estar resolvido. Temos que ir a fundo, temos que discutir profundamente este comportamento do funcionário público. Porquê? Porque ele também vai falar das suas razões, é o certo, não é? Portanto, corrigir esse tipo de situações é a indignação social que, de alguma maneira, vai comandar isto, não é? A indignação social que depois se organiza em várias associações, por um lado, e depois as organizações que são sãs começarem elas próprias a terem práticas sãs, práticas corretas e tentar ganhar, digamos, o meio social, porque há um confronto, há uma luta permanente, é como se fosse a luta entre o bem e o mal, né? Há uma luta permanente entre os novos sistemas que permitem, efetivamente, que são mais saudáveis, com os velhos sistemas que estão aí. Agora, precisamos sempre de uma administração pública e de uma política que facilite este combate. Conforme existir uma política que facilite este combate, é mais rápido. Se não facilitar este combate, vai ser uma coisa mais lenta e sempre com a possibilidade de voltarmos para os padrões iniciais, não é? E, efetivamente, não dermos isso. Nós precisamos de olhar para frente. O olhar para frente tem várias dimensões, não é? Tem, pelo menos, tem sistemas, não é? Tem um sistema, digamos, humano, tem um sistema social e tem um sistema físico, não é? E nós temos que encontrar algo suficientemente capaz de dar esperança às pessoas e poder criar instituições e sistemas de funcionamento em que eu acredite, porque verdadeiros, acredite que se eu tiver mérito, se eu for bem educado, se eu for respeitador, eu vou ter êxito. Agora, se eu for esquemático, se eu for intriguista, se eu, digamos, for menos instruído, mas tenho bom tráfico de influência, se eu for do partido que está no poder, e é isto que me dá o êxito, então vamos continuar na mesma. O problema é esse, não é? O pacto de sociedade aqui seria uma palavra de ordem. O doutor concorda com a narrativa de que é chegado o tempo de pensarmos num pacto social onde o verdadeiro angolano é definido, onde as verdadeiras causas são discutidas e solucionadas, ou pelo menos
projetadas as principais soluções para os verdadeiros problemas que o país está a viver? O doutor concorda com essa narrativa ou nem por isso? Não. Também é parte da solução. Nós precisamos de muita conversa. Isto é algo que já tinha que... Logo que terminou a guerra em 92, nós devíamos ser capazes de fazer isso. Tivemos uma chamada reunião multipartidária, mas isso é insuficiente, não é? Isto foi uma manobra de quem está sob o poder e não resultou em nada. Nós precisávamos mesmo discutir, digamos, os nossos problemas e até não é só os nossos problemas, não é? Conhecermos mais profundamente a nós próprios e encontrarmos um acordo, digamos, entre nós. Nós somos uma configuração territorial, de alguma maneira, feita pelo colonialismo, não é? E tínhamos que chegar, se calhar, a um acordo entre nós, entre os povos todos, de como é que nós nos devemos formatar. Portanto, eu concordo em absoluto com isto e agora temos outros problemas que precisam também de muita conversa. Nós tínhamos sugerido, por exemplo, em 1992, e o presidente José Eduardo dos Santos esteve contra isto, o MPLA esteve contra isto, que devíamos ter um Conselho de Reconciliação Nacional, e este termo é um termo porque estávamos em guerra, estávamos a acabar a guerra naquela altura, em que no qual todos os angolanos se pudessem rever e que deveríamos ter várias conferências para abordar os nossos problemas. Mas a questão que se colocava naquela altura era que o MPLA considerava que isso era um golpe de Estado. O MPLA achava que tinha legitimidade de ter o poder sozinho e de conduzir a transição. E isto tem sido um desastre. Todos os dias as pessoas sentem necessidade de ter mais debates e de, nesses debates também, podermos saber bem quem somos nós, não é? Não pensemos que é um mau debate, um debate de trás, um debate tradicional. Não é isso. É um debate para termos os pés melhor assentes na terra. Não vamos chegar a definições completas, mas vamos ter um processo de convivência no diálogo que é um óleo de desenvolvimento social de uma importância extrema. Portanto, naquela altura, eu lembro-me que fizemos essa proposta e quando Joaquim Pinto Andrade, em nome de vários grupos políticos, fez essa proposta do Conselho de Reconciliação Nacional, o presidente José Eduardo dos Santos tinha um martelo na mão, deu uma grande martelada na mesa e disse que aquilo era um golpe de Estado e suspendeu a própria reunião multipartidária. Não é? Okay. Suspendeu a reunião multipartidária e, portanto, o debate não se efetuou. E até hoje, cada vez que há momentos em que temos a oportunidade de falar conjuntamente, nunca falamos. Por isso, um dos meus apelos é que, se aqueles que pensam desta maneira, alguma vez, e isto vai acontecer, vê o progresso da sociedade, com certeza, estamos todos um bocado cansados com o que existe, a primeira coisa que deve fazer não é ficar satisfeito de estar no poder e, sobretudo, com a Constituição que nós temos, é promover esses debates nacionais que são de uma importância extrema para vitalizar a sociedade. Quando olhamos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, o doutor ainda consegue sonhar, consegue acreditar num país bom para se viver? Não, eu consigo, e estou a ser honesto com o Josué. Não é fácil, né? Até pela trajetória que eu tenho, pelas aspirações que tenho tido ao longo do tempo, aquilo que pensava que eu já podia mexer, né? E não pensava estar a fazer hoje lutas que ainda estou a fazer, né? Essas lutas já deviam estar muito para trás e devia estar a pensar cada vez mais só no quase positivo absoluto, mas a vida não é assim tão fácil e a vida é uma montanha, tem altos e baixos e a política então tem demasiadas cordilheiras. Mas eu penso que quando eu ouço jovens a falar, quando eu ouço experiências de angolanos no TED, né, que é aquela plataforma em que as pessoas vão livremente
e falam. Quando eu vejo pessoas a interessarem-se pelo social e se organizarem, sabemos, no decorrer da história, muitas das pessoas que hoje são ativas, amanhã poderão não ser. Isto, pronto, há sempre os franceses dizem, os companhões de route, aqueles que nos acompanham na via, mas depois vão ficando, entretanto, vem a família, vem a responsabilidade, etc. Mas eu sinto sinais positivos, não é? Quando também vejo que a própria classe dominante está com dificuldades de encontrar soluções, porque isso também é um fator que pode acelerar a crise no bom sentido. Então eu penso que, efetivamente, se continuarmos neste caminho, vamos conseguir encontrar as equações, porque é preciso encontrar as grandes equações. Nós temos recursos naturais muito grandes, temos algumas bases tecnológicas, algumas que são avançadas, que ainda não estão apropriadas, digamos, completamente por nós. Portanto, nós temos a indústria petrolífera que permite esta base, temos uma outra indústria que permite isto, precisamos é de assimilar e apropriar delas enquanto angolanos. Em matéria de recursos naturais, temos aquilo que hoje permite fazer funcionar as grandes infraestruturas de transporte. Temos que, eventualmente, mesmo para o futuro, também temos a energia do futuro que nos permite isto, que são as energias não renováveis. Temos muito sol, temos muito vento, enfim. Então, recursos, naturalmente, que não nos faltam, mas é o elo mais fraco. Acima de tudo, temos bons cidadãos também. Né? Exatamente, precisamos de duas coisas fundamentais. Temos recursos sociais, a formação do capital humano, e temos recursos humanos, né? Digo formação do capital social, e que está ligado com o nível, digamos, das instituições, que têm que ser muito, muito alteradas para podermos ir para a frente, incluindo a própria administração pública, e os recursos, digamos, de know-how, eles são bons em termos potenciais, são insuficientes e tem que se fazer um grande trabalho neste sentido. É evidente que aqueles que preferem a manutenção desta situação, deste poder, desinvestem em educação, não investem em educação, exatamente para dificultar a vida deste tipo de aspirações, mas isto está aí, nós temos visto angolanos que trabalham lá fora. Agora vem um angolano que esteve na China e que China... E vai montar os laboratórios. Com tanto potencial humano, como é que este homem está aí, não é? Temos artistas, aqueles que se desenvolveram lá fora com a grande facilidade e depois entraram e dão cartas, não é? Quer dizer, temos isso tudo. Falta-nos o ambiente. Temos que conseguir este ambiente para começar, então, a catapultar as coisas. Mas, efetivamente, precisamos de alterar muitas coisas. E, quando digo alterar, então, o que é decisivo? Decisivo é a visão. É a visão. Ter uma visão, ter uma fotografia do que poderá ser o futuro e depois caminhar estrategicamente. Neste caminhar estrategicamente, estas reuniões de angolanos são de uma importância extrema, porque tem que ser conjuntamente. A visão pode ser um grupo de pessoas que têm uma visão do que tem que ser o futuro, mas agora imagina o Josué, como é que aquelas pessoas que nós temos visto na televisão, sentadas num campo, vestidas com a camisola com a cara do Presidente da República, a receberem saco de arroz, saco de açúcar, que visão poderão ter de futuro, né? Então, nós temos que mudar muita coisa, até temos que mudar esta forma de rebaixar as pessoas a este nível. Torná-las pedintes. Né? Rebaixar as pessoas a este nível. Temos que alterar a linguagem da televisão. A televisão tem tido, digamos, do ponto de vista da formação da mentalidade, um papel extremamente negativo, extremamente manipuladora e
não faz crescer as pessoas. Quando na televisão se anuncia todos os dias que a Comuna X vai beneficiar do hospital, ninguém pode ter a ideia de que este hospital vem de um orçamento geral do Estado em que ele próprio é contribuinte, porque ela vai beneficiar de uma entidade que ninguém aparentemente acredita qual é, mas que toda a gente já sabe que entidade é que é, a qual temos que venerar. Isto baixa profundamente os níveis de cidadania, isto não permite, efetivamente, que as pessoas consigam superar-se a si próprias, porque introduz uma mentalidade de rebaixamento, de mão estendida, e isto, naturalmente, que não é nada bom. Portanto, se nós pensarmos nesses três sistemas e desenvolvermos esses três sistemas e estarmos atentos aos novos sinais, por exemplo, hoje podemos pensar só na inovação e desenvolvimento, temos que lhe agregar a informação, e aí temos que perceber que a economia digital é de uma importância extrema. Mas quando nós falamos das nossas fontes e das nossas origens, nós estamos aqui também a introduzir outros fatores de uma importância fundamental, que é qual é o paradigma, digamos, da nossa vida, da nossa epistemologia, do nosso tipo de conhecimento. Devemos construir sociedades meramente sociedades de competição, concorrência, de egoísmo, ou a solidariedade, por exemplo, é um valor que nos permite, através da cooperação, também construir sociedades. Então, tudo isto tem que vir a debate, não é? E se nós não conhecermos os sistemas que no passado conseguiram criar sistemas de produção em que toda a gente comia, toda a gente se vestia, toda a gente tinha acesso à educação, né? De igual para igual, né? Isto nós vamos encontrar nas nossas fontes. E se calhar, através de uma tecnologia superior, através já de outros modelos, nós podemos pegar nesta base e desenvolver a nossa sociedade. Porque este Covid mostrou a fragilidade dos sistemas egoístas. Né? E estamos a ver que, por exemplo, mesmo os países que têm sistemas de saúde, digamos, mais sociais, estão a conseguir controlar melhor esta pandemia do que os outros, em que se eu preciso pagar 1 milhão de coisas por dia para me tratar de uma coisa que eu não tenho, que veio não sei de onde, que aparece, eu não vejo de onde é que vem, e vou ter que gastar 1 milhão de coisas por dia, quem tem este dinheiro? Né? Então, são estas questões todas que uma sociedade viva deve saber confrontar-se, deve ter a coragem, digamos, de discutir. Não é aqui. Há pessoas que têm medo de discussão, porque acham que no fim do dia vão dizer: olha, você é o culpado disto, o culpado daquilo. Isto não é a questão fundamental. A questão fundamental é encontrar os fenómenos e alterar os processos. Isto é que é a questão fundamental, não é? Agora, essas pessoas, pronto, têm sempre este sentimento e às vezes é preciso ir para situações mais duras, para essas pessoas abdicarem, digamos, deste medo também. Cria o medo nos outros, mas também tem medo, não é? Também tem medo e não tem pouco medo. Portanto, as forças positivas têm que poder saber compreender muito bem estes fenómenos e poder encontrar uma via para ultrapassar isto. É evidente, como político, eu sei que isto está ligado à maneira como se faz a luta política, está ligado à qualidade, digamos, das oposições, e nesse sentido é preciso também perceber, e aqui é um truque, pensa-se que a oposição, só existe a oposição política, não é questão. A oposição é em relação a fenómenos, não é? Exatamente. Relação a fenómenos. E concordamos e discordamos. E é uma das características da sociedade civil, não é, como muitos dizem, ser parceiro do governo ou parceiro do Estado. Isto é uma ideia que se gera na base de que o Estado é uma entidade de bem. E a sociedade civil tem todo um conjunto de procedimentos também de bem.
não é? Mas quando vamos ao concreto, e não estamos aqui a falar de posturas teóricas, as coisas não se passam desta maneira. Então, Sim. a postura que eu gosto da sociedade civil é aquela onde tudo nos ensina, não é? E que é engraçado, que em 1975, no campo de São Paulo, foi feito um discurso das comissões populares de bairro e do movimento social, um pouco antes da tomada de posse do governo de transição, em que a palavra de ordem era interessante, que é: o povo estará com o governo se o governo estiver com o povo. Ok. A condição da solidariedade do povo dependia da capacidade de ser. 1975, não é? Estamos a falar do primeiro governo angolano, um governo de transição que até era um governo das três forças políticas. Foi um aviso muito grande. Não é? Okay. É um bocadinho também da doutrina social da Igreja, por exemplo, na Alemanha, um certo equilíbrio que existe na Alemanha resulta da maneira militante como a Igreja, digamos, trabalha com aqueles que são cristãos, a Igreja Católica, e têm cargos públicos, não só católica, também as outras, que é, meus amigos, a gente pode apoiar o para o poder, mas repare, tem que fazer isto em benefício das populações, mantém esta. Muito bem, então assim a gente apoia. Portanto, é essa maneira que a sociedade civil tem que se comportar com qualquer poder, não é? Com qualquer poder. Não é? E haver abrir esse espaço de diálogo, o poder está com ele, está de acordo, o poder não está com as aspirações sociais, vamos protestar, vamos discutir, vamos apresentar outro tipo de soluções. Isto é que é o curso normal da vida, é a perspectiva do 10 minutos. Doutor, muito obrigado por este momento de partilha de saberes e obrigado, acima de tudo, por ser esse cidadão que inspira a todos nós e que motiva a nossa vontade de viver e de acreditar num país melhor. Obrigado, acima de tudo, pela sua disponibilidade em participar também deste momento, um conjunto de diálogos em torno de projeto de desenvolvimento para o país numa visão até 2050. Muito obrigado, José Chilundulo. Bom, para mim é sempre agradável saber que há pessoas que puxam pelo social e que o trabalho que uma geração faz pode ser útil para gerações seguintes. Nós, como eu expliquei, ganhamos muito das gerações anteriores, somos o produto destas gerações, ficamos fiéis àquilo que essa geração nos transmitiu como positivo, não é? Temos muitos mais velhos que nos dizem assim: epá, não és meu filho biológico, mas és meu filho social. Né? E isto é de uma grandeza, né? És meu filho social, és meu filho político. Então, nós podemos também transmitir este lenço é muito importante, apesar das adversidades todas que se colocam, porque sentimos que é aí que está, digamos, o sentido evolutivo do desenvolvimento de Angola. Muito obrigado mesmo. Obrigado nós, e pode ter certeza que nós diríamos exatamente a mesma frase de forma diferente. Não é nosso pai biológico, mas é nosso pai social. E tem sido uma grande força de inspiração. Por isso, continua a ser este cidadão útil para o bem do nosso país e tenho plena certeza que o futuro há de lhe compensar. Muito obrigado. O presente já me compensa, com a sua presença e a presença de toda a juventude. Muito obrigado. Muito obrigado. Este combate. Obrigado, doutor. Felicidade para si, paz e bem. Obrigado, igualmente, e para a sua família também. Obrigado. Foi então assim a conversa com a doutora Filomeno Vieira Lopes, uma grande referência para mim, desde a perspectiva da cidadania ativa, a diferença na abordagem política sobre o país. Consegue ser um político equilibrado, consegue ser um político que sabe distinguir os limites da sua liberdade,
consegue ser um político que motiva outros jovens ou jovens a acreditarem que este país tem futuro, que este país depende de nós, que este país também será o futuro deste país também será o resultado da nossa cidadania ativa. Na sexta-feira teremos o Ismael Mateus às 16 horas e na segunda-feira da próxima semana teremos o engenheiro Benjamin Castelo. Na quarta-feira teremos a tia Júlia e outros convidados serão anunciados. Até lá, paz e bem a todos, para o bem do país e do mundo. Um grande abraço, estamos juntos. Obrigado ao Flávio Inocêncio, ao Anselmo, ao Félix, ao Fuca Muzemba, ao Nelo, à Valentina, ao Teixeira, ao Joaquim, ao José, ao Arlindo, ao Carlos, ao Job, à Maria Caballero, ao Celestino Setucula, a todos, muito obrigado acima de tudo. Penso não ter a Vânia também, ao Diniz, Moisés, ao Roberto, ao Gelson, ao Belisário. Olha, todos vocês, muito obrigado pela vossa participação e a quem não citamos, também honra-nos a vossa presença e até sexta-feira, às 16 horas. Paz e bem.